Bom dia! Bora ter aula de conjuntos, funções e relações e acho que vai ser a única aula de hoje. E quero terminar assim umas coisas que têm ficado abertas e voltar para discutir umas coisas importantes. A gente está aproximando a fronteira, a separação entre CFR1 e CFR2. Ainda faltam umas coisinhas que encaixam bem no conjunto de funções e relações 1. E daqui a pouco, não sei, 1 ou 2 semanas, a gente já vai virar para CFR2. É meta a pergunta? Não. O meta-assunto acabou aqui, ok? E, bem, quero começar discutindo uma palavra que tenho usado tanto aqui, eu acho, quanto na álgebra, que tem a ver com partição. Então, quero um pouco destacar o que significa uma partição, o que são partições. E acho que ninguém cobrou uma definição disso e faria sentido cobrar. Alguma ideia do que seria uma partição? Que tipo de coisa é? Seria um conjunto. É um conjunto de quê? Um conjunto de todos os elementos que se relacionam com um outro por uma relação de equivalência. Ok, mas você já está pensando numa relação de equivalência. E, na verdade, o que você tentou descrever aqui seria um membro da partição e não a própria partição. Vamos esquecer um pouco as relações de equivalência, mesmo que o assunto é relacionado com partições, como a gente vai redescobrir várias vezes. Quero começar apenas com um conjunto. Tem um conjunto ao, sei lá, A. E quero ver o que seria uma partição de A. Intuitivamente, seria qualquer maneira que eu possa separar esse em subconjuntinhos. Agora, não é exatamente verdade o que eu falei, porque a partir do meu desenho eu estou deixando meio implícito barra entendível certas propriedades que eu estou necessitando para partições T. Eu gostaria de solicitar aqui ideias do que parece ser razoável exigir aqui. Então, primeiramente, para falar de partição, é sempre partição de algum conjunto. Partição de A, no caso. Então, a partição, vamos lá. A própria partição, vamos dar um nome para ela, que não vou dar para ela, um P, ok? E qual seria o tipo da P, sendo uma partição de A? Ideias. Guilherme, qual tipo? Set. Não. Se eu falar set de A, olha aqui, o A tem vários membrinhos, certo? Não sei como é. Se eu falar C de A, significa que o P vai ser um subconjunto de A. Mas um subconjunto de A, aqui vou repetir, vou redesenhar aqui meu A. Um subconjunto de A é o que é? É, por exemplo, esse carinha aqui. Agora, esse conjuntinho aqui eu não vou chamar de partição de A. Por que seria uma ideia ruim ser isso mesmo? Na verdade, você está falando que será um subconjunto de A que tem várias mais propriedades? Ou como seria? Sim, basicamente. Eu acho que seria 7 de 7. Ok, certo. Seria um conjunto de subconjuntos de A. Ok, agora estamos aqui. Seria um conjunto de subconjuntos de A. Ok, então quem gosta de pensar em power sets, o P seria um subconjunto do power set A. Seria uma certa coleção, vou escolher certos, mas não basta escolher arbitrariamente se eu falar, ok, já tenho uma partição. Esse objeto aqui precisa satisfazer umas coisas e agora quero solicitar. Já que estabelecemos qual é o tipo disso, quero solicitar ideias de propriedades. Vou solicitar uma propriedade de Gustavo. Uma propriedade? Sim. Ele é habitado? Habitado, ok. Ele é habitado. Ok. Supondo que o habitado, ele também vai ter que ser habitado. Ele vai ter que ser habitado, sim. Mas isso vai acabar sendo meio inferível a partir das outras. Qual seria a tua ideia? Uma propriedade só? Escolhe uma, se tem mais, sim. Ian? São todos os elementos são disjuntos. Ok, então uma propriedade seria que... como posso descrever isso? Na verdade, gosto de escrever isso dessa forma. Então, uma tem habitado, vamos escrever várias coisas. Habitado. Outra é, seus membros são disjuntos 2 a 2. Outra... Quero ver mãos, assim que voltar. Seus membros são disjuntos
2 a 2. E Kival. O A deve estar contido nos elementos dele. Então eu acho que ele seria tipo Eu não entendi. O A deve ser contido em quê? nos elementos dele. Os elementos de quem? Não dos elementos dele. Eu não gostei a frase união dos elementos dele. Por que você não fala apenas a união do pé? Ok, certo? Então você está dizendo que o A deve ser contido na união do pé. Então, se eu unir todos esses bichinhos, vou precisar ter um superconjunto do A. Sim? Igual. Igual, não? Vamos lá. Será que eu preciso aqui igualdade? Outra ideia? Como é? Pensar na cardinalidade. Ok, você talvez está querendo afirmar alguma propriedade aqui que tem a ver com cardinalidade? Parece mais uma pergunta sobre dica, isso não é uma propriedade específica, mas não, aqui não vamos se preocupar com cardinalidade ainda. Inclusive, preciso enfatizar isso, porque a gente está começando a aproximar esse ponto. A gente não falou exatamente o que é cardinalidade de um conjunto ainda, certo? Temos um homework, abrindo essa parêntese, sobre uma maneira de tentar definir a cardinalidade para conjuntos finitos. Só que isso também precisa ter uma definição formal de o que seria um conjunto finito. A gente vai achar definições legais sobre o que significa ser finito, ser infinito, e o que significa cardinalidade, e comparar todas essas coisas. Isso vai ser na próxima disciplininha, conjuntos CFR2. Okay? Fecho essa parêntese. Alguma outra ideia que eu precisaria aqui? Sim, Juliana? Não possui interseção. Não, o quê? Não tem uma interseção entre todas as partições. Um segundo. Eu vou brigar sobre uma coisa que vai acontecer, esse erro milhões de vezes, estou avisando desde já. Chamar essas coisas partições. Tá? Essas coisas aqui, não, essa coisa aqui não é uma partição. Não é uma partição. É apenas uma parte dessa partição que eu desenhei aqui. Certo? A partição é toda essa coisa que eu desenhei aqui. Então, partição é o conjunto. Se eu chamar isso aqui de A1, A2, A3, A4, A5, A6. Esse conjuntinho aqui, sim, é uma partição. Ok? Do A. Mas essas coisinhas aqui não são partições. E agora, corrigindo essa coisa, o que a Juliana quis dizer, na verdade, é essa coisa, acredito, ou não? Sim. Sim? Ok. Outra ideia? Juliana, tem outra também? Eu tenho uma briga, na verdade. Você tem o quê? Uma briga. Sim, fale. Então, se essa coisa é uma partição do A, o que seria outra partição do A? Podemos desenhar uma outra. Poderia desenhar essa aqui, por exemplo. Agora, um segundo, calma aí. Vamos chamar esse de B0. B1, na verdade. B1, agora não é muito bom o nome, mas enfim. B3. Essa aqui é uma outra partição do A. Ok? Sim, o que era, Matias? A gente já decidiu como é que a gente vai estar particionando essa... o que a gente vai usar para fazer a partição do A? É uma relação de equivalência mesmo? Não, eu nem sei o que é essa relação de equivalência aqui. Pare de insistir nesse assunto. Eu estou separando o meu conjunto, trazendo... Não observou aqui o que eu fiz? Eu fiz assim, tac, pronto, separei, não separei? Aí, aqui também, separei. Então, a pergunta é, quais seriam as coisas que eu preciso exigir para esse tipo de objetos, certo? Para ter o direito de falar, ok, essa coisa realmente merece o nome partição, essa coisa não merece. Não é uma questão matemática exatamente que eu estou fazendo para vocês, tipo, não é para vocês inferir isso, é meio que estou consultando ideias do que deveria ser o nome partição. Porque eu vou dar uma definição daqui a pouco, a ideia seria se a gente consegue chegar intuitivamente nessa mesma definição. Gustavo? Mas não com certeza. Sim? O vazio não vai pertencer à partição. Ok, mais uma ideia boa. O vazio não vai fazer parte da partição. Ok? Temos algo mais? Sim? Eu poderia dizer que
O próprio A? Então, isso não é uma resposta. A pergunta seria, ok, se você já está querendo adivinhar uma definição que uma pessoa tem na cabeça, no caso eu tenho uma definição na cabeça sobre partição, vocês talvez estão tentando adivinhar isso, faz sentido ter um processo de chutar coisas para eu falar sim, não, certo? Será, então, essa coisa é partição? É. Essa coisa é partição? É. E agora você está me perguntando se qual coisa é partição? O próprio A. Não, o próprio A teria um type error. Seria que? Certo. O singleton A não tem type error, tem um tipo válido para ser ou não ser partição, e eu já vou responder, essa coisa realmente vai ser uma partição. É meio um extremo de uma partição. Aqui pode adivinhar qual seria outro extremo de partição? Não, isso na verdade vai quebrar quase tudo que a gente escreveu aqui. Se eu considerar essa coisa, um segundo, o tipo dessa é válido, depende de qual você está pensando aqui, mas vamos dizer que é válido o tipo disso. E não vai ser uma partição, certo? Mas na verdade eu nem falei quais dessas eu vou realmente exigir ou não. Não diga sobre tudo. Sobre qual? O vazio não pertence à partição. Certo. Isso já é uma boa. Isso já é um conflito aqui. E tenho mais conflitos aqui. Qual mais um conflito que tem aqui? Não, habitado é. Aqui um cara que está habitando. Cuidado, quem é habitado ou não habitado aqui é minha partição, certo? Não estou falando que seus membros precisam ser habitados. Aqui, pelo menos é assim que eu entendi esse palpite aqui. Ian? Era? Era outra pergunta. Sim, pode perguntar. Mas, espera aí, tem alguma outra coisa aqui? Já falei que isso não vai ser. Sim, minha pergunta era, esse seria realmente um extremo de partição. Como posso desenhar isso? É isso, certo? Qual o outro extremo? O singleton com cada... o conjunto de todos os singletons. Certo. Agora, ou eu vou fazer isso de uma maneira parecida com essa, ou talvez eu vou falar, ok, vou botar em ciclinhos cada membro da partição, ou eu vou ter que fazer toda essa coisa aqui. Ok? Então, isso seria um outro extremo, e isso eu posso descrever, assim como Ian falou, o conjunto de todos os singletons sozinhos, tais que o que procede aqui? Muito bem, ok. Então, e já vou falar que isso também é uma partição. Vai que alguém pensa que tem uma restrição que alguns dos membros precisam ter pelo menos um cara. Não. Esse não é. Chegamos no... Vou parar aqui as consultas. Chegamos no que eu vou querer mesmo. Talvez antes de falar qualquer coisa sobre isso, eu vou destacar o que acontece se eu tenho apenas isso. Se eu tenho apenas isso, eu chamo P, que não ia ter escolhido a letra P nesse caso, de um covering, que eu vou chutar que em português é cobertura. Alguém sabe dizer se é? Eu não tenho certeza sobre o termo que ficou em matemática escolhido para o inglês covering em português. Talvez estou inventando um pouco, me parece correto, cobertura. Não, mas tu sabe que o covering em inglês de matemática foi traduzido para cobertura? Não, pois essa é a minha pergunta. Okay? Eu imagino que é cobertamento, existe essa palavra em português? Não? Enfim, tá. Dúvida aqui, vamos procurar ver como ficou em português mesmo. Eu vou usar covering aqui. Qualquer coisa que satisfaz essa coisa aqui já é um covering. Então, e na verdade tem até um tipo mais relaxado que eu vou desenhar aqui. A ideia é que estou num mundo, sei lá, um conjunto grande U, e eu estou isolando aqui um certo subconjunto de U chamado A. Então eu tenho aqui um subconjunto de U. E um covering de A vai ser qualquer coleção de subconjuntos de U agora, que satisfaz, peguei a mesma cor, que satisfaz essa coisinha aqui. A única coisa que me importa é que eu vou cobrir todo o A, sem nenhuma outra, com a união dele vai cobrir todo o A. Ok? Então, essa é uma coisa bem mais fraca daquela que eu quero estudar, já que aparece esse nome várias vezes, em vários exercícios vai aparecer também, é bom saber do que se trata, é uma coisa bem simples, o nome eu acho que é bastante intuitivo. Você tem um conjunto, se você tem um bocado de conjuntos cuja união consegue cobrir isso, mesmo tendo excesso, sem problema nenhum, aqui sobrou pouco, não importa, mesmo tendo interseções aqui, não importa, isso já é um covering, ok? Faz sentido essa terminologia? Ok.
Voltando agora ao que seria a partição, seria algo assim mais forte que isso. Eu vou precisar realmente que seus membros são disjuntos 2 a 2. Eu vou precisar que a união deles seja exatamente o A, e eu vou precisar que nenhuma dessas partes seja vazia. Ok? Faz sentido isso para todos? Sim. Duas coisas. Sim. Essa parte final eu ia dar uma olhada do vazio. O que significa dar uma olhada? Tipo, um círculo ali na direita. Um círculo que não tem nenhuma das pontas. Onde você vê? Eu fiz isso? Não tem nenhum deles. Não, então. Ah, certo. Então, se eu botar isso aqui, eu já perdi a ideia que essa coleção agora é uma partição, porque essa coisa, um segundo, satisfaz isso. Satisfaz isso. Então, essas duas coisas já passou, mas não satisfaz isso, e realmente quero excluir isso de partições, ok? Segunda, O T, certo? que você afirmou ali no U, ele não é mais uma partição, correto? Essa coisa aqui, que eu desenhei, essa não é uma partição por diversos motivos. Inclusive, aqui já tem um type error. Desde o início, seria errado até perguntar, porque essa é uma coleção de subconjuntos de U. Então, você poderia, em teoria, perguntar se essa é uma partição de U, mas aqui eu estou falando que é um covering do A. E com certeza não uma partição do A, porque tem um type error aqui, tá certo? Os conjuntos saíram fora. Mesmo se você não está se preocupando com tipos, você ia falar que essa coisa aqui realmente não é uma partição. Olha, tem interseções aqui, parece ter, e a união deles também não é igual a. Faz sentido? A união deles saiu do A, certo? Faz essa coisa aqui, ok? Então, alguém poderia definir partição é um certo covering, e aqui exigir a coisa mais econômica, outra direção do conteúdo, mas ok, não faz sentido, talvez a pessoa lendo isso nem sabe o que é um covering. Posso redefinir o que seria partição, falando que é uma coisa dessas que tem essas três propriedades, ok? Faz sentido, então, o que é uma partição? Eu espero que é intuitivo também. E a gente vai voltar para falar sobre isso. Mas antes disso, quero consultar vocês. Vou deixar esse desafio. Tentar achar uma ordem legal entre partições. Então, já que eu defini o que significa partição do A, faz sentido considerar, até como um novo tipo, as partições de um certo conjunto A. Então, eu tenho um conjunto, seus membros são o quê? São partições de A. Então, são subconjuntos do policy de A, vários membros, certo? E estou coletando e quero ver todas as partições de A. E a pergunta seria se eu conseguiria definir, nesse conjunto aqui, uma relação que poderia me fazer comparar partições, em tal sentido que esses dois extremos que eu estou falando aqui, realmente vão acabar sendo extremos a partir dessa relação. Então, quero uma relação, que o ideal seria conseguir pelo menos umas propriedades de relação de ordem, que pegando duas partições vai falar, ok, essa é, sei lá, menor em um certo sentido, com aquela, ou sei lá, essas não são comparáveis, tudo mais. Então, o desafio aqui seria definir, definir uma ordem. Agora, que exatamente a ordem seria, vamos descobrir, uma ordem entre as partições. Aqui. Onde? Aqui. Ok? Temos, então, três condições. Cada membrinho do A, então, se eu tenho uma partição P, de A, e se eu tenho um azinho no A, eu sei que ele pertence em exatamente uma parte da partição. Faz sentido isso? Eu sei que para qualquer azinho no azão, cadê meu desenho puro aqui? Não tem. Sim. Qualquer membrinho desse aqui, eu sei, se você me dá uma partição, eu sei que ele pertence a exatamente uma parte da partição. Por que pelo menos uma? Não, pelo menos uma? Pelo menos uma é por causa disso, certo? E por que no máximo uma?
disjunta, certo? Ok, bem, dúvidas sobre as partições? Podemos ir no... Sim, Juliana. Qual que é o nome dessas partes? Partes, como assim? Sim, sim. Você pode, é corretamente certo, já que a partição, no final das contas, é um certo conjunto, pode falar membros da partição, certo? Só que eu estou avisando, não, o Juliano foi apenas a primeira pessoa para errar com isso. A gente vai fazer esse erro muitas vezes. Falar, vou unir essas partições aqui. Não, cuidado, essas não são partições. Essas são, por enquanto, vamos chamá-las de partes. A gente vai usar outro nome também, daqui a pouco. Agora seria spoiler. Sim, fale. Em álgebra, quando a gente estava estudando o teorema de Lagrange, uma das coisas para demonstrar lá é que a coleção de coclasses esquerdas e a coleção da coclasse direitas, ambas são partição disso. E eu acho que eu já usei essa frase no homework e pensei, ok, alguém deveria perguntar qual a definição de partição. Mas isso encaixa melhor aqui, que a gente está estudando assim, em conjuntos, relações, funções, todas essas coisas. Faria sentido perguntar já no álgebra. Mas é exatamente isso que a gente precisa demonstrar nesse exercício de álgebra. Faz sentido? Que é tanto essa coisa aqui, para qualquer H subgrupular, essa coisa é uma partição do G. E essa também. Certo? O que significa partição? Isso. é que tipo, ficou no coração lá que em algum momento iam acabar os elementos frescos e a gente ia dividir isso em... É certo, mas isso ficou no coração. Isso a ideia seria formalizar isso a partir da definição que temos aqui. Sim, Kival? Sobre aquele partition da... Sim. O tipo dele é 7 partições? Você pode considerar que esse é um tipo, certo? É o tipo de todas as partições de A. Você tem um conjunto A, você pode falar, sei lá, seja P, isso. Também você poderia escrever, agora estou misturando um pouco eu quero ficar meio agnóstico nos fundamentos, se são mais conjuntistas ou tipistas. Você poderia falar aqui, seja P, uma partição, seria mais entendível, por mais pessoas entendíveis, entendível, uma partição de A. E a partir disso você já sabe que o P é um certo subconjunto do parse de A. Você não precisa falar isso faz parte da partição de A. Então por que o S ali está dando agonia em partitions? Porque esse é o tipo de todas as partições do A. O P é uma delas. Eu acho que eu vou concordar com a tua briga. Está falando, por exemplo... Parece ser um conjunto de partições, para mim. Você está achando tipo... olha, para ser consistente seria melhor assim, realmente. É isso que você está falando? Mas cuidado, aqui é o tipo de todas as partições, mas também o tipo de todos os inteiros eu usei singular. O tipo de todos os conjuntos de tipo alfa eu usei singular também. Obrigado, aqui seria melhor usar singular. Tá? Essa foi a briga mesmo? Foi. Perfeito, ok. Algo mais sobre partições? Posso apagar? Posso, ok. Bem. Temos descobrido que é uma lei chamada lei de associatividade, e essa é apenas uma das duas leis relacionadas à composição. E a composição é uma coisa super importante nas funções. Mas antes de ter essa conversa sobre essas coisinhas, quero falar mais sobre diagramas comutativos, porque uns de vocês já encontraram bastante diagramas comutativos. Mas nessa disciplina, acho que só mencionei isso, vi que era entendível por umas pessoas e depois considerei óbvio. Então, eu vou desenhar diagramas externos, onde externos, repito, significa que eu vou ter certos conjuntinhos assim, como eu tenho agora, mas eu não vou entrar neles, olhar os pontinhos que poderia ter no A e nos pontinhos que poderia ter no B, e mostrar para cada pontinho com setas assim, bundadas, para onde que vai. Isso é uma coisa que eu não vou fazer aqui. Eu poderia desenhar aqui e falar que tenho uma F, blá blá, mas se quero afastar demais, em tal ponto que não consigo ver esses detalhes, eu consigo ver apenas essas setas. Okay? Então, eu posso ter situações como essa aqui que eu estou escrevendo, F, G, H, sei lá, e talvez aqui eu possa ter duas
setas U, V e E. Certo? Poderia até falar, sejam essas coisas todas, supostamente vocês entenderam que eu acabei de declarar 6 funções e 5 conjuntos aqui, certo? Agora, é importante entender o que significa, se eu afirmar, a afirmação, na verdade, o que significa o diagrama, qual o diagrama? Esse aqui, comuta. No caso mais simples que eu posso ter aqui, que será um triângulo, talvez vou pegar o segundo mais simples, para ficar um pouco mais interessante, é quando tem apenas um quadrado. E se eu falar que esse quadrado comuta, eu vou desenhar isso assim, vou botar como se fosse uma igualdade aqui. A ideia é que eu estou considerando a composição dessas duas setas, que são componíveis mesmo, porque aqui que terminou a primeira, a segunda continua de boas, F, G, H, I. Então, se eu falar que isso comuta, esse aqui comuta, significa, cuidado aqui são triplas essas linhas, exatamente o que significa isso é o que é? Que esse caminho é igual a esse caminho. Aqui caminho significa o que é? Composição de funções. Que a GOF é igual a IH. Tá certo? Ok. Então, tem um pequeno detalhe, e é muito raro ver isso explícito, mas a ideia é que a gente acaba entendendo esses detalhes depois de comunicar várias vezes com outras pessoas, é que vamos tentar definir o que significa então que é um diagrama comuta. Comuta significa que para quaisquer dois caminhos que são do mesmo início ao mesmo fim, e aqui, quantos caminhos você tem do mesmo início ao mesmo fim? Tenho mais tecnicamente, porque aqui eu tenho um caminho onde eu fiquei parado, certo? Fiquei no A, continuei no A. Eu fiz 0 passos, certo? Mas você disse do início até o fim, aí não sei. Qual o início? O início desse caminho que estou descrevendo aqui, o A, e o fim dele é o A, e o caminho envolveu eu fazer 0 passos, ficar no A. Esse também é um caminho, certo? Mas eu quero considerar caminhos que têm um certo início, vamos chamar isso de source e target, talvez. Podem ter você vai ter vários caminhos aqui, não sei como que você vai chegar aqui, talvez aqui vai ter outra maneira. E se quaisquer dois caminhos do mesmo início com o mesmo fim são iguais, falamos que comuta. Então, se eu falar que comuta é assim que você vai querer começar em algum canto, chegar em outro canto, não sei se você vai querer chegar aqui ou aqui, todos os caminhos possíveis que vão te levar daqui para cá vão ser iguais. E existe um detalhe que é sempre escondido e é meio técnico. Eu não quero comparar, quando eu falo isso, caminhos onde ambos são não interessantes. E não interessantes aqui significa que tem tamanho 1, ou menos que 1. Então, se eu falar que essa coisa aqui, esse diagrama aqui comuta, se eu não tivesse falado essa exceção, eu poderia inferir o quê? Que o F é igual a G. Mas eu não quero isso. É muito chato. Se eu permitir isso entrar na ideia do diagrama comutativo, eu ia precisar sempre o tempo todo falar comuta, exceto esse caso aqui, blá, blá. Acaba sendo muito mais útil, quando a gente fala que um diagrama comuta, excluir esses caminhos aqui. Cuidado, se eu falar que essa coisa aqui comuta, o que eu acabei de dizer? F de H é igual a G de H. Eu não excluí essa possibilidade, porque agora quais são os caminhos que estou comparando? É esse aqui, certo? E já é interessante. E esse aqui. E também é interessante. Basta pelo menos um dos dois lados que quero inferir igualdade, basta pelo menos um dos dois lados ter pelo menos pelo menos 2 passos e já está entrando na minha restrição. Então, se eu falar que essa coisa comuta, prestem atenção, eu só desenhei essa coisa, escrevi 2 palavras, o diagrama comuta 3. A seta não conta como palavra. Eu acabei de afirmar um bocado de igualdades. Quais igualdades eu ganhei aqui? Tem muitas. Essa é igual a essa. Essa é igual a essa. Ok? Essa aqui é igual a essa aqui. Agora desci. Essa aqui vai ser igual a essa aqui.
Tá bom? Faz sentido? Acompanharam até os pontos que eu subi e desci aqui, tudo certo? Ok. Sim, Frank. Então, em relação a F, H e GH, não seria o mesmo caminho? Tipo, eu não entendi. Bom, um segundo. Eu vejo que F seria igual a G. Então, eu vejo que... Não, peraí. De onde você tirou que F é igual a G? Não, tipo, como se elas fossem a mesma função. Sim, mas de onde você tirou que a F é igual a G? Pela representação, tipo, como se existisse um único caminho aqui. Não, um segundo. Eu estou desenhando essa coisa aqui, certo? Há algum motivo de pensar que a F e a G são iguais? Elas têm apenas o mesmo domínio, o mesmo codomínio? Mas, quem disse que são iguais? Basta achar um Azinho onde a F mandou outro Bzinho, a G mandou outro Bzinho, não vai ser a mesma função. E eu quero excluir a possibilidade de inferir o que você inferiu a partir da afirmação que essa coisa comuta, e exatamente por isso estou enfatizando que, olha, mesmo se eu falar que comuta, não é para inferir nada sobre caminhos onde as duas partes são curtas. Certo? Aqui, se você falar, já que isso caminho comuta, eu vou considerar esse caminho que começou no A e foi para o B, e esse caminho que começou no mesmo ponto e chegou no B, e o cara falou que comuta, então são iguais. Não, porque esses dois caminhos, mesmo que tenham o mesmo início e o mesmo fim, os dois são curtos demais. Eu quero pelo menos um dos dois caminhos ser interessante. E então, se eu tenho um triângulo, aqui não tenho, se eu tenho um triangulinho aqui, ABC, eu ia falar que essa coisa comuta, vamos lá. Se eu falar, ok, eu desenhei isso, não falei nada ainda. Eu só desenhei essa coisa. O que eu posso inferir sobre H e a GOF? Nada. Sim, mas cuidado, porque aqui, se não fazer tanta ênfase aqui, muitas vezes acontece um grande erro falar, então o GOF é igual ao H. Ninguém falou isso aqui nesse desenho. O GOF com certeza existe, é uma função, com certeza ela vai de A para C, mas quem disse que esse caminho aqui é aquela função que eu desenhei aqui como H? Ninguém. Agora, se por acaso eu falar, olha, esse diagrama comuta, é o que eu acabei de dizer. Isso. Ok? Sim. É só para tentar deixar isso mais fixo na minha cabeça. Se eu disser que esse diagrama maior que você escreveu aqui comuta, eu não estou falando em nenhum momento, não é só tipo, que não é para a gente olhar isso. Não é? Já entendi? Fala de novo. Eu não estou dizendo que U é igual a V em nenhum momento. Se eu disser que isso comuta. Não, exatamente. Por quê? Porque para você inferir essa igualdade, você ia usar quais dois caminhos? Esse e esse. Só que os dois caminhos são curtos demais para ser considerados. Deixa para lá eles. Eu não entendi muito bem por quê. Pois é, o porquê é o mesmo porquê sobre várias definições, onde a gente está excluindo ou incluindo certas coisas. A gente está excluindo agora essa parte, porque muitas vezes a gente vai querer, se essa coisa comuta, acontece tal coisa. Se eu tivesse incluído essa coisa, eu precisaria falar, se essa coisa comuta, mas não necessariamente o U vai ser igual ao V, então blá. Para evitar todas essas vezes adicionando exceções, é muito mais útil dar uma definição nessa situação que estou definindo aqui, do que nessa que você está falando, que ia acabar bastante problemática. Ia dar muito trabalho, ia ficar a gente excluindo. Teria sido escrito só uma função de cada. Não, isso não é a razão aqui. Faz sentido desenhar isso, mesmo se elas são iguais. Talvez eu não sei ainda que são iguais. Talvez vão acabar sendo iguais, certo? Tá. Mas se eu falar que essa coisa comuta, eu não afirmo nada sobre o próprio U e o próprio V. Eu estou afirmando um bocado de igualdades, que eu vou começar a escrever apenas umas. O H de F é igual ao I de G. O que mais tem aqui? O U de H. O U de H é igual a quem? V de H, sim. Vamos ver mais duas. Vamos ver uma coisa longa. O U de I de G é igual ao V de H de F até, certo? V de H de F e várias outras, ok? É uma maneira muito sucinta para afirmar coisas. E ajuda também bastante para demonstrar coisas, mas a gente não vai ver muitas demonstrações a partir disso. Sim.
Isaac? Ué? Não, mas vou seguir a regra. Tem alguém aqui? Não. Ok, Isaac. Está chegando, é o próximo. Dependendo do diagrama, se ele for um pouco maior, vai ficar. Se eu quiser demonstrar que ele comuta, nossa, eu vou ter que demonstrar tanto. Ok. Era sobre. Vou precisar pedir mais desculpa para Guilherme. Era a próxima coisa que eu ia falar. Eu já vou botar um exercício aqui, que eu não vou resolver para vocês, vai ser super fácil. Eu vou apagar essa coisa aqui. Vou botar aqui vou renomear isso para F, S para E. Não, terrível. A, B, C. D, E, F. Agora tenho. Tá, eu vou renomear tudo então. F, G, H, nas verticais. Eu vou ter aqui U, V e aqui IJ. Ok. Agora, o que eu quero que vocês verifiquem, mas não agora, é que se alguém afirmar que, olha, nesse diagrama, eu não sei sobre o diagrama todo, mas eu garanto que esse quadradinho aqui comuta e que esse quadradinho comuta. Inferir que tudo comuta a partir dessas duas informações. Ok? É um exercício bem simples. É só entender o que significa que esse quadradinho comuta, ver o que significa que esse quadradinho comuta e a partir disso inferir que toda coisa comuta. E isso significa então que quando você tem uma grande coisa, você não precisa se preocupar com todos os caminhos complexos, você precisa praticamente se preocupar apenas com as células, vamos dizer assim. Que podem ter quadrados, talvez vai ter triangularzinhos, aqui talvez ia ter um pentágono, sei lá. Se você se preocupar apenas com as células, você garantiu que toda coisa comuta. Ok? Isso é uma coisa para verificar. Guilherme? Esse CAB de cima. Sim? Você, da direita, CAB? Da direita, que você riscou os caminhos. CAF, quem? Você estava numa briga antes falando sobre você não pode afirmar que F é igual a G, certo? Eu não posso inferir isso a partir do dado que essa coisa comuta. Sim. Então, mesmo se eu sei que esse comuta, eu não tenho o direito de afirmar que, então eu vou inferir o F igual a G. A única coisa que isso está me dizendo é isso. Não estou dizendo que o F é diferente do G, talvez são iguais, mas não posso garantir isso. Faz sentido? Sim, então, se estiver no meio de uma prova, você tem que provar, então... Demonstrar? Sim. F e G são iguais não é trivial, você tem que mostrar. Peraí, se você sabe apenas dessa coisa, que essa coisa comuta, e não sabe quais são a F, G, a B, C e tudo mais, é garantido que você não vai conseguir demonstrar que F é igual a G, porque você consegue pensar, deixo você pensar mesmo, um exemplo concreto de certos três conjuntos aqui, e três funções assim, onde aconteceu que F é igual a G, e outro exemplo onde aconteceu que F é diferente de G. Então, realmente, não é uma coisa que você consegue inferir. Pode ser que com outros dados que você tem no seu problema, outros contextos que você tem lá, realmente acaba sendo que F é igual a G, mas não é algo que segue a partir da definição da computatividade desse diagrama. Porque para usar isso, eu preciso escolher esse caminho e esse caminho, e os dois caminhos que escolhi são curtos demais. É permitido um dos dois ser curtos, mas se os dois são curtos, não vou inferir nada, não quero permitir inferir nada. Fechamos a parêntese essa de diagramas comutativos e tudo mais. A ideia, e isso é uma coisa que é quase, eu acho que nunca escapa a provas, assim, para falar um pouco de meta, é tentar descrever certas leis que a gente tem, certos enunciados, propriedades, proposições, apenas desenhando um diagrama e falar essa coisa comuta. Então, um desafio legal é, pega a lei de associatividade e as leis das identidades, que a gente nem viu aqui ainda, vou falar agora quais são, e escreva isso apenas desenhando um diagrama, cuja comutatividade vai acabar sendo a lei que você quer descrever. A lei das associatividades está dizendo que é... Alguém? Para todo que tipo de coisa vai ser assim? F, B, G, C, H, D. O que acontece? Não, cuidado, H composta com GOF.
A gente discutiu sobre como respirar até aqui. Ok, essa é a lei de associatividade. As leis da identidade, que são duas, seriam que para todo F, lembramos como foi definida a identidade para qualquer conjunto, foi uma das funções de graça. A identidade do A no Azinho foi definida para ser igual a Azinho, e o domínio dela é qual? Ok. Então parece que comecei aqui de uma maneira meio bugada. Só que não bugada, porque não estou falando que a F é a identidade, eu quero falar como que a identidade comporta junto com a composição. Então aqui o que eu queria falar, na verdade, se eu tenho essa coisa, seria, olha, se você chamar a identidade do A no A, e você depois chamar a F nisso, isso seria a mesma coisa de você chamar apenas a F no A. Faz sentido isso que eu escrevi aqui? Espero que faz, ok? Não? Era o quê? Ita-Redex? Não. Não. O Ita-Redex estava dizendo outra coisa. Lambda xfx é igual a f. Isso não é um mito aqui. Eu estou falando que você tem um azinho, se você chamar a identidade nele, é uma função. Certo? Então, tecnicamente, aqui estou dizendo o seguinte. Você tem a identidade. Não tem. Tá, agora eu vou desenhar. Ok. Tem aqui o azinho. Aqui vai sair algo que a gente vai denotar com idade azinho. E essa coisa, se ela entrar pela F, que ela vai de A para B, o que vai sair aqui, o que é? Isso que eu estou dizendo aqui. Tecnicamente, aqui precisaria falar que vai sair o que é? O F do id de A. Mas estou dizendo aqui que, na verdade, aqui vai sair a partir daqui, seria o F de A mesmo. E qual seria a outra lei que vai começar da mesma maneira aqui? Que se eu chamar, vamos começar com um azinho aqui de novo, se eu chamar agora F no A, então cheguei no B, e depois disso chamar o quê? A identidade do B nessa coisa, isso vai ser o quê? F de A, certo? Você pegou o azinho, chamou a F, mandou para o B, e agora chamou a identidade lá, é a mesma coisa se você não tivesse chamado a identidade. E a ideia é que essas duas propriedades caracterizam mesmo a identidade. E o desafio agora seria desenhar essas coisas como diagramas comutativos. O que significa desenhar isso como diagrama comutativo? Desenhar um diagrama tal que a comutatividade desse diagrama significa isso. E a comutatividade do outro diagrama significa isso, ou a comutatividade do outro diagrama significa aquilo. Eu vou fazer só... Na verdade, não vou fazer nenhuma. Eu vou deixar vocês desenhar essas coisas. Quero ver alguma respondinha lá no Zulip. Mas acho que... Não sei, alguém quer ver alguma aqui ou seria melhor tentar resolver isso primeiro? Vou deixar assim, vou concordar com o Matias. Vou desenhar isso. Vou deixar isso. Ok. Essas duas leis, vou falar que são as leis de composição. Leis de composição. E seria bom começar a ter um probleminha com a maneira que eu escrevi essas leis, essa e essa. Essa não foi tão ruim, não. Por que não foi tão ruim, não? Um segundo, aqui está bugada. O que falta aqui? Deixei como implícito uma coisa e quero enfatizar isso agora. Pois é. Aqui tem um para todo azinho. Para todo azinho aqui é um para todo azinho. Essa coisa acontece. Ok? Aqui eu poderia também adicionar isso. Para todo azinho, só que aqui deveria ser agora essa coisa aplicada no A é igual a essa coisa aqui aplicada no A. Ok? E na aula anterior, da quarta-feira, eu mencionei essa ideia de usar ou evitar usar pontinhos. E agora tem pontinhos em todo o canto aqui. Os pontinhos aqui são os azinhos. Pontinhos. Pontinhos significa praticamente membros de conjuntos, especificamente de domínios e condomínios de funções. E o nome vem a partir do fato que, se você está falando de pontinhos, é porque você está olhando aqui, certo? Aqui acontecem os pontinhos.
E seria bom pegar um hábito de tentar eliminar pontinhos para conseguir descrever coisas de uma maneira mais direta. Eu vou dar um exemplinho definindo uma função no estilo tradicional, que vai ser de naturais para naturais. E a f de n, espero que vocês concordem que se escrever aqui uma expressão que envolve o n e significa algo, essas duas coisas já são suficientes para definir a função f. Eu falei qual é o tipo dela, domínio com domínio, então, e eu estou falando, para cada n, eu estou falando o que essa coisa é igual. Aqui tem um implícito para todo n. Eu vou escrever aqui para cada, para enfatizar. Então, para cada n, essa igualdade que eu vou escrever aqui é válida e defina o que significa f de n. E o que eu vou escrever aqui seria 2 vezes n quadrado mais 1. Concordamos que essa coisa definiu uma função f? Não? Eu buguei alguma coisa? Não, eu não entendi o porquê que estou para cada ali. Ok, gostei. Isaac não deixou isso escapar. Tua pergunta praticamente é por que não falei um para todos, certo? Imagine que você está programando isso aqui e você quer realmente definir isso. Faz sentido? Então você botou qual a declaração da tua função e aqui você falou que essa coisa defino para ser igual a essa. Aqui você precisaria um for. E nesse caso, esse for ia ser executado uma infinidade de vezes, porque praticamente você está falando o que aqui? Que o f de 0 é igual a 2 vezes 0 ao quadrado mais 1. Também você está falando que f de 1 é igual a que é? E todas essas aqui são definições. 2 vezes 1 quadrado mais 1. E tem uma infinidade de comandos que você executou aqui. Por isso eu quero escrever assim de uma maneira diferente, porque se eu falar aqui para todo n blá blá, parece que essa é uma proposição. Aqui, sendo uma definição, isso é um comando. Estou adicionando algo, certo? E aqui quero uma maneira meio separar as duas coisas para não criar confusão. Então aqui, realmente estou falando que para qualquer n, normalmente a gente não presta muita atenção nisso. A gente fala para todo n, essa coisa é verdade, ou na verdade é até melhor, a gente não fala nada. Entendemos que a pessoa entendeu que a gente definiu uma infinidade de coisas a partir de uma linha só. Faz sentido isso? Ok. Tecnicamente, eu defini uma infinidade de coisas. Eu queria definir o que é? Uma só, a f. Pelo que significa a função, e aqui é a discussão que temos sobre igualdade de funções, se eu realmente conseguir definir essas coisas todas, eu determinei qual é a minha função. Então, se eu realmente falei qual o domínio da f, qual o codomínio da f, e como ela responde para cada possível pergunta que alguém pode perguntar a essa f, eu determinei qual é a f. Então, essa coisa aqui, mesmo que inicialmente parece que eu defini apenas os vários e diversos f de n, não parece? Na esquerda da minha coisa é o que? O f de n. O f de n. Para vários f's de n. Eu defini aqui todos esses caras, certo? Eu falei qual é o f de 0, o que é o f de 1. Então aqui tem um bocado de definições, de um bocado de fzinhas aplicadas em algo. Em vez de fazer várias definições, uma para cada fzinha aplicada em algo, eu gostaria de definir diretamente a própria f. Falar que f é essa função aqui. E não falar f de n é aquilo, e já que você sabe para todos os n's, então não preciso falar mais qual é a f. Então aqui, essa coisa, mesmo que eu pintei assim, a partir do que significa a função, vamos entender isso, tenho o direito de falar que acabei definindo a f. Certo? Mas, isso é apenas uma maneira assim, como falar, é meio implícita. A partir do que significa igualdade de funções, se eu definir realmente todos esses bichinhos aqui, significa que determinei a f, então considero que realmente consegui definir a f. Mas eu gostaria de definir a f de uma maneira direta que não passa por essa conversinha meio chata, para evitar que todo mundo vai dormir, se eu conseguir. E o que eu quero descrever agora é a própria f, então. Não quero falar o que ela faz na entrada dela, ninguém merece. Não quero ver o código aqui dela. Quero quebrar a f, numa maneira, em vários passos,
e falar que, ok, a f no final das contas vai ser a composição desses passos. Então, o que eu quero fazer aqui, eu consigo visualizar isso em 3 passos. Quais seriam esses 3 passos, então? Um segundo. A f vai acabar sendo a composição de 3 funções. E faz sentido visualizar tudo isso assim e ver se consigo usar funções que eu já conheço, talvez tenham nomes bem indicativos que nem vou precisar definir, ou sei lá o quê. Quero definir então essa função aqui e acabar sendo a composição dessas. Então, eu vou falar que a f é o duplamento, desculpem o português, o duplamento do sucessor do quadramento. Ok? Se você visualizar nessa forma que a gente fala as bolinhas, que é S de alguém, eu espero que faz sentido que f é isso. A f é o dobro do sucessor do quadrado. Acho que falei melhor português agora, ok? Se você ver na outra maneira de escrever composições, que eu espero que lembramos que temos mais uma ferramentinha aqui para inspirada por programação, por o semicolon que aparece em várias linguagens de programação, eu poderia falar, ok, para fazer o que a f faz, primeiramente você vai squarear, depois você vai sucessorar, e depois você vai dobrar. As duas coisas a mesma coisa também, só muda a ordem que a gente estava escrevendo as composições. Espero que lembramos que a definição disso é apenas açúcar sintático para quem gosta de escrever as composições no outro lado, ok? Um segundo, porque eu estou esquecendo o que eu queria falar aqui. Assim, só para enfatizar, nessa maneira eu falei diretamente qual é a f. A f é o dobro do sucessor do square. Aqui eu vou falar para ti como ela comporta para cada menuzinho, ela comporta dessa maneira, ok? Se a gente conseguir definir funções dessa maneira, o comportamento delas é muito mais claro. E mais uma vantagem que eu tenho é que acabo tendo uma coisa muito mais modular, porque eu estou reutilizando funçãozinhas para definir outras funções. Praticamente qualquer desafio de qualquer programador é pegar um certo input e retornar um certo output, certo? Agora, o teu objetivo é definir tua função f aqui. E isso pode acabar sendo muito estranho, talvez pode acabar sendo muito complicado, muitas parênteses, muitos subcasos, if, for, sei lá o que é. É sempre bom tentar visualizar que teu z é aqui. E ok, você vai, no final das contas, chegar nesse z, mas que tal tentar quebrar isso em passos intermediários? Não sei quantos, talvez tantos. Pronto. Então, forma que todas essas funçãozinhas aqui, que eu vou chamar agora para não precisar muito de nomes, F1, 2, 3, 4, 5, são subprobleminhas muito mais fáceis de resolver. E depois que talvez eu vou querer definir uma A para um Z', talvez eu já consigo uma funçãozinha assim, F4', e vou reaproveitar todo esse caminho que tenho e tudo mais. E a ideia sempre quebrar de uma maneira onde cada nomezinho aqui que você vai escolher vai ser integrativo, é bom, vai ser reutilizável, e talvez faz sentido pensar em nomes para as intermediárias composições também. Talvez a F1 composta com F2 já pode ter um nome bem legal. Dê esse nome também. Assim, depois que você vai querer chegar aqui, você pode chamar diretamente esse nome legal que você pensou assim, aqui. E por aí vai. Agora, brigas. Mas antes de brigas, quero ver se se tem alguma dúvida sobre como que é isso, sobre que essa coisa define a mesma função com essa aqui. E se entendemos que esse processo é bem ok. Ok, vocês vão ter vários desafios de definir funções que eu vou dar nessa forma aqui, por exemplo, como composições de funções. E nesse caso faz sentido exigir, e um enunciado bom deve fazer isso, eu não prometo que meus enunciados vão fazer isso sempre, falar para ti quais são, no final das contas, as funções que você tem na tua disposição. Porque quem poderia falar, ok, o que é esse square? Eu quero um desafio agora desde já, um segundo, vou construir as brigas depois. Vamos dizer que a gente conhece o double, ok? E a gente conhece o sucessor, mas a gente não conhece o square. Então você definiu isso e
teu leitor falou, ok, eu conheço essa, entendo, mas qual função é essa square? Agora você pode fazer duas coisas. A coisa, se você quer cair no ponto dos pontinhos, no nível dos pontinhos, você pode falar, ok, me permite aqui, eu vou escrever qual é a square. A square de x é igual a x quadrado, ok? E agora eu vou falar, entendo qual é, então essa blá blá. Cuidado, não se enganem ou não pensem que vocês vão me enganar. Se você escrever aqui, o square é quem? É o lambda x ponto x quadrado. Parece que você definiu, você realmente definiu diretamente qual é o square, mas você não evitou os pontos aqui, certo? Você apenas passou o pontinho para um lambda no outro lado. No final das contas, isso também está mexendo com pontos. Como você explicou qual é o square? Você falou como é a função que recebendo um x faz aquela coisa. Você precisou do x aqui, certo? Agora o desafio que eu vou deixar vocês pensar é como que talvez a gente poderia definir essa square, talvez sem usar pontinhos. É um desafio meio legal aqui. Faz sentido reduzir isso talvez a uma outra função, que talvez aquela função a gente vai usar com pontinhos. E uma pergunta boa é se a gente consegue eliminar completamente os pontinhos. Falar, ok, não é que eu vou contar apenas que meu leitor finalmente vai entender essa função que eu vou falar lá, mas quero tentar definir essas coisas a partir de sem usar pontinhos nunca. Por exemplo, se aqui compor essa coisa com a identidade, ok, nada vai mudar, mas alguém poderia falar, ok, qual a identidade? Será que eu preciso realmente falar que a identidade apaguei aqui, a identidade é definida assim, para todo x? Ou será que eu posso escapar isso e conseguir definir até a identidade de uma maneira usando só funções sem cair no nível dos pontos? E na regra assim, acho que a primeira é Ju ou tem outros? Tem não. Juliana? Minha pergunta tem a ver com o que você acabou de falar. Tipo, o que define essa não sei se posso chamar de função atômica, não sei, double ou então... Certo. Sim, isso que eu estou falando. A ideia é que se a gente já conhece as funções, não temos problema nenhum. Se a gente não conhece funções, ou você vai cair no nível dos pontos temporariamente para definir essa coisa, ou melhor ainda, você vai continuar essa ideia sem pontos para falar, square que você não entende, eu vou definir sem pontos. Square é blá blá, sim? Até onde a gente pode ir quebrando isso? Essa é a desconversa que eu fiz aqui. A ideia seria tentar ver se a gente, e o que a gente consegue definir sem realmente cair nos pontinhos. Mas, um segundo, não pensem que é exatamente questão de como é a axiomatização, que precisamos ver a partir de o que vamos começar. Mesmo se eu definir dessa maneira aqui, e eu não consegui definir a square, certo? Na maneira sem pontos. Eu vou falar, ok, a square é essa coisa aqui. Minha função aqui, a definição da f é muito mais clara do que essa. Eu tenho várias vantagens, vamos dizer, do que essa aqui. Certo? Eu estou pensando o quê? Que a pessoa vai ler isso, vai precisar sujar um pouco com pontos, mas a partir dessa leitura vai entender qual é a square, e agora sabendo a square, a f é breeze, de boas. Certo? Então não é questão de realmente evitar o ponto sem morrer, não precisamos fazer isso, mas se a gente consegue definir coisas sem pontos e sem procurar mandar o leitor entender milhões de coisas, é um sucesso legal. Carlos. Posso passar argumentos, aí você pediu para definir square de outra maneira, certo? Argumentos no sentido de entradas de função ou argumentações? Uma função como argumento. Não seria tipo um pontinho no nível do x. Um segundo. Por que não? Por que a gente não teria? Cuidado, não temos... Pontinho, para mim, na minha cabeça, pode ser interpretado como um ponto. Você passar um argumento para essa função. Sim, mas se eu entendi tua pergunta, é se a gente pode ter higher order funções. E sempre temos. Quando eu falo um segundo? Não é isso. Ok, falei. Definir square de outro jeito, e ela ser definida por uma f, e que nessa f eu teria que passar um argumento para ela, que é uma função. Certo, só que nesse caso, não, nesse caso não teria esse tipo, certo? Porque a f, ela vai de onde? Daqui para cá. Opa, para cá. Mas então, essa outra g que eu estaria definindo, ela pega... é outra função. Sim, para definir square. Esse é o objetivo. Ok. Só que aí essa g que eu definiria, ela teria que receber um argumento que seria uma função. Sim, então é só botar parênteses aqui, né? Tomar cuidado, não sei de onde para onde seria. Você seria definir por pontinhos ainda?
Essa é a minha briga, porque na tua pergunta existe um trecho lá de um preconceito contra funções. Em lugar nenhum aqui, os pontinhos eram não funções ou funções. Tá? Não, porque não entendi. Eu acho que esse tipo de coisa existe, embutida bastante na sangue, e precisamos tirar essa ideia. Aqui acontece que eu conheço os naturais, e acontece que os membros dele não são funções. E todo esse exemplo que dei aqui era numérico, certo? Mas, tendo uma G de A, B, que pega uma função de A para B, depois um C, certo? E passa para natural. Talvez, não sei, ok? Tanto faz. Então, Como é? o que eu tô falando? Aí essa G seria o square. Não seria square, porque um segundo, não teria chance de ser square, certo? Porque o square... Teria que passar a função ainda, teria que passar a função para G dentro da definição ali. Ah, ok. Então você está falando que essa coisa não seria square, mas seria o G de alguma coisa. Isso seria o square. De G de U, certo? Vamos dizer que aqui a G recebeu uma U, então isso deveria ser natural também. A U é um pontinho? Não. Não, por quê? Porque a U... Peraí, me deixa entender bem o que você está falando aqui. Aqui você está usando essas três funções, certo? Em nenhum momento você entrou aqui para pegar pontinhos nos seus domínios. Sim, eu não peguei pontinhos naturais. Né? Certo. Então, o G de U, entendi o que você falou. Ok, o U é um ponto desse conjunto, sim, mas você não está roubando aqui, utilizando pontos para definir essa função. Certo? Porque o roubo aqui seria utilizar pontos aqui, aqui, aqui ou aqui. Certo? Aqui você deu uma geradora de funções muito legal e você aplicou ela numa específica função. Então, o G de U tem o tipo certo, então posso botar aqui o G de U. Faz sentido? Ok. Um exemplo disso seria, não sei se a gente discutiu nessa disciplina não discutiu não. Quem estava aqui no IRI talvez vai lembrar. Temos uma ideia de, na aula passada eu falei da K, Bzinho. Alguém lembra qual função é essa? De onde vai? Para onde? É de A para B, certo? Assim que eu tenho qualquer Bzinho, qualquer Bzão, e o Bzinho está no Bzão, e qualquer razão, essa coisa é definida. O que acontece se eu apagar esse Bzinho aqui e botar um buraco? Qual o tipo dela? B de A parênteses para B. Não precisa de parênteses. Não precisa de parênteses, certo? Mas assim, já que talvez não todo mundo entendeu isso, vou botar aqui só para enfatizar, ok? Então, se por acaso aqui você queria que qualquer coisa que vai chegar aqui, depois disso eu quero fazer o quê? Quero mandar no 42. Opa, K de 42. Se não estou usando o pontinho aqui para essa definição, sim, o 42 é um pontinho do domínio da K e tudo mais, mas não faz parte disso. K42 é apenas uma função que você ganhou como? Aplicando a K no 42, certo? Outro nome que a gente conheceu no IRI, eu acho que foi const, dessa aqui, que realmente o tipo dela seria de B para A para B, para qualquer B. Ok? Sim. Da mesma forma, o double poderia ser escrito como sendo... Um segundo, desculpa. Eu vou lhe dar o microfone daqui, um segundo só. Quero fechar essa parte de const aqui. Desafio legal. Qual seria uma descrição da const mesmo? A const é para ser essa linha aqui, certo? Eu posso pensar que a const faz o quê? Se eu visualizar esses parênteses de Matias aqui, estou enfatizando ainda mais uma certa visualização da const. Alguém quer levantar a mão e falar para mim o que essa const faz? Com palavras de rua. Com mão. Mão, ninguém. Guilherme. Ele vai pegar um número e retornar ele mesmo. Por que número? Não. Isso seria identidade? Não, mas a constante não é isso também, não? Não, estou falando da const. Ele vai receber Por que ele? a função. Certo, ok? Vai receber um número e vai retornar uma função que vai retornar esse próprio número. Que vai retornar esse próprio número em qualquer resultado possível. Temos um nome para isso, para facilitar a tua fala. Você falou muitas palavras que a gente tem um nome bom para evitar grande parte do que você falou. Alguém? Como? Função constante. Não uma função constante. Recebendo um número Bzinho, vai retornar qual função constante?
Não é identidade. Cuidado. É a constante, o KB, a constante B, certo? Ela construa constantes. Você pode ver que o const vem de constante ou de construtor de constantes, não faz. Então, o const 5 é que tipo de coisa? Para natural, vamos dizer assim. E qual é a constante? Função constante que manda todo mundo para o 5. Ok? Faz sentido isso? Ok. E agora a pergunta é, qual é a definição dela? Como vou definir isso? Lambda x. Bezinho. Ok. Alguém gosta de lambda x? Eu vou preferir lambda bezinho. Mas aqui não parece que você vai ter uma... Vamos lá. Const de bezinho é igual a quê? Lambda bezinho para bezinho. Não, lambda bezinho de novo não. X para bezinho. Como é? Lambda x para bezinho. Sim. O lambda x tanto faz. Lambda x pontinho b. Aqui como ia continuar? Lambda x também Ok. E qual seria a terceira maneira de escrever isso? Como é? pode ser const K linha embaixo. Por que não b? Const de b, x, igual? B. Essa, um segundo, essa é meio bizarra. Não faz muito motivo botar esse lambda na direita, é melhor assim. Essa corresponde na maneira que Matias visualizou isso com as parênteses aqui. Ele visualiza isso como pega uma coisa que retorna algo legal. Pega um B, retorna o quê? Essa coisa legal, o lambda xb. Essa visualiza isso sem as parênteses. Então, qual seria, na verdade, uma outra maneira de definir isso? Alguém percebeu? Que é uma igualdade só. Tem várias. Ok, Isaac? Eu pensei K e ali embaixo. Tá, ok. Mas eu vou te perguntar, o que é K? Porque const é apenas um sinônimo de K, certo? Na verdade, se você botar a linha de baixo, está errado. Isso seria certo. Mas agora const e K realmente são sinônimos. Então, se eu já defini o K, eu não preciso fazer nada mais. Matias? Pode ser bizarro. Lambda t. Sem lambda. Sem lambda. Se você botar lambda, você já está aqui, certo? Não? O que você ia falar? Na verdade, eu acho que eu acabei até mudando o tipo dela. Então, já era. Então, eu quero definir essa função, que a definição pode ser qualquer uma das três, são equivalentes, que é uma quarta maneira legal. Bem legal. Ninguém vai perceber qual é essa? Ok, Gustavo, sim. Não? Por quê? Mudou de ideia? Estava errado? O que foi? Não sei se é certo. Tudo bem, fale. A identidade B composta por identidade de alguma coisa. Vou brigar já. Ok, deveria responder mesmo. Porque assim que você vai falar a identidade B composta com algo, se essa composição está certa, seria a mesma coisa de apagar isso. Se você compor algo com a identidade, a gente não descobriu isso exatamente ainda, mas está praticamente aqui. Se você compor a identidade com algo, ela pode simplesmente apagar essa. Então, começando assim, já é pleonasmo, essa identidade é redundante, certo? Você poderia apagar, falar só o resto, mas então aqui não seria essa resposta. Alguém tem uma ideia? Não? Ok, deixa isso para pensar. O desafio então é como que poderia definir a const, essa const, não outra, com esse tipo, não outro, de uma maneira mais legal, ok? Perceber então que, na verdade, conhecemos essa função com outras roupas, talvez. Posso fechar? Não, tinha mais dúvidas aqui sobre todo esse papo de escrever coisas de maneira pointless. Espero que vocês estão pensando cada vez menos que é uma maneira pointless isso. E o nome desse, em vez de programação, para quem quer procurar um pouco mais, não apenas pointless ou point free, é tacit também. Podem procurar sobre tacit programming para ver várias maneiras que podemos aproveitar essas coisas escrevendo funções em programação, mas eu espero que essa coisa aqui já é suficiente para entender a ideia. Brigas sobre essa coisa que aconteceu aqui? Nada? Sim. Já tem um palpite aqui? Fale. Tipo, Bzinho para KB. Como é? Isso é muito óbvio. O que tu falou? Bzinho para KB. Um segundo. Bzinho, depois? Função. Estou falando assim? Com bunda? Não.
Que é? Sem bunda? Sem bunda. Sem bunda já tem type error. Porque essa setinha relaciona conjuntos para conjuntos. Já que o Bzinho você nem sabe se é conjunto ou não. O caso é aquela função que a gente viu. Que? K, Bzinho. Aqui ia ter o mesmo problema de Isaac. Se você já tem acesso na K e você quer abstrair... Isso aqui está certo. Ok? Só que eu vou perguntar como você vai definir a K depois. Você vai falar mesmo dessas. Então, que é uma definição assim alternativa do const. Era o quê? Era palpite do mesmo? Tem um comentário. Certo, sim, para falar. Composição zona de função, você embaixo. Como é? Sei que você fez, é uma composição zona de função. Você fala no programa. Eu não sei o que é composição zona. Onde? Aqui? Não. Aqui? Certo, ok. Sim, ok, você pode pensar assim, eu botei um bocado de coisas e compus essas, certo? Ok. Mas, por exemplo, sei lá, se eu escrever n mais m mais u, eu vou falar que é uma soma aqui, não sei se tem alguma vantagem de pensar que, na verdade, isso é um grande maisinho aqui, um sigma, sei lá o que é. Sim, ok, não sei. É um somatório de três coisas. Pelo fato que essa coisa é definida mesmo, e pelo fato que é associativa, eu não preciso me preocupar com parênteses, então é a composição dessas. Mas chamamos isso, por isso estou insistindo em brigar com esse nome, chamamos de composição mesmo. Essa composição dessas, da mesma maneira que falamos isso, que é a soma dessas coisas três. Faz sentido? Sim. Ok, sim, Isaac? Se eu tenho uma função que a notação dela é... A notação dela? Eu Ok. escrevo ela como sendo abre parênteses, espaçozinho, seta com bunda e B depois. Isso eu tenho... E se eu não falar quem é essa F? Porque com a seta com bunda eu tenho que fazer a notação com que função que está... Cuidado, porque essa notação aqui é sinônima com lambda x.b. É a mesma coisa. É mais comum em textos mais antigos de matemática ver isso. Então aqui você precisa tecnicamente uma variável, por isso precisa tomar cuidado aí. No mesmo sentido que aqui, quando você vai usar isso não é mais um pontinho do teu domínio. Aqui você precisa de uma variável que vai ser aquela que vai ser ligada nessa expressão. E você já está caindo no nível de sintaxe. E aqui você deveria fazer a mesma coisa. E acho que não é a coisa que você quer fazer. Ou é? É diferente a ideia dessa seta aqui. Se você tem essa seta, isso faz sentido. Aqui você pode visualizar aqui um buraco. E qual é o tipo dessa coisa aqui? Sem preocupar muito com tipos de qual set seria. Aqui vou pegar que tipo de coisa? Você pergunta para todos. Pega conjuntos de sei lá o que é, não me importa agora. E retorna o que é? Conjuntos, certo? E sei lá o que é. Ok? E tecnicamente eu sei que se aqui pegar um conjunto A, se você pegar aqui um A que é realmente um conjunto, aqui você vai retornar o que é. Eu sei que vai ser de A. Não, aqui estou errando. Seria set disso, né? Eu acho que está certo agora, mas talvez estou bugado, eu não sei. Deixa vocês pensarem se aqui buguei. Ok, mas aqui seria problemático porque aqui você está mexendo no nível de expressões de sintaxe. Ok, vamos lá. Outra dúvida? Assim, só para terminar, não sei se vai ajudar isso. Seria como se você tem um integral, uma expressão de um integral aqui, que você, sei lá, tem ft dt aqui, certo? E você está pensando em botar um buraco aqui. Só que cuidado, aqui o papel do t não era um real. Era uma variável que representa real. Então não faria sentido tentar falar o que isso vai criar aqui. É um ligador de variável aqui, essa seria a diferença. Fecha essa parêntese e outras brigas? Ou não? Sim, sim. É dessa daí ainda. Essa aqui? Essa seria a saída mesmo, realmente. Peraí, é palpite ou não? Mais ou menos. Então fale. Mas uma palpite pergunta, você poderia usar tuplas?
talvez é uma dica, meio dica. Vou deixar vocês pensar, ok? Vocês podem usar aqui as coisas que a gente tem definido, certo? Exceto a própria AK, ok? Porque é a AK que eu quero definir aqui. Ok. Entendemos então toda essa ideia sobre pontinhos e tudo mais. Como eu poderia agora eliminar os pontinhos nas coisas que eu tenho aqui? Se eu já tenho uma grande coisa aplicada num pontinho aqui, igual a uma coisa aplicada no mesmo pontinho, até que dá para apagar isso. Só que nesse caso precisa apagar isso também. Concordamos? Porque o que significa que para todo A, essa função zona no A é igual com aquela função zona no A? Não significa que são iguais? As próprias funções zonas? Essa é a definição de igualdade de funções. Aqui tem uma função e aqui tem uma função do mesmo domínio para o mesmo codomínio. Então, se para todo A elas concordam em todos os azinhos, eu posso apagar os azinhos aqui, já que foram aplicados. É uma função zona aplicada no A, igual uma outra função zona aplicada no A. E eu sei que para todo A eu tenho essa igualdade. Então, eu posso apagar isso e os dois pontinhos. E é a mesma informação. No final das contas, que essa função era igual a essa, significava essa coisa. Significa essa coisa. Aqui não é tão pronto, eu não posso apagar os pontinhos. Por quê? Porque não é servido de uma maneira legal. Falar função aplicada no Azinho, igual outra função aplicada no mesmo Azinho, então apague os Azinhos. Mas, com pouco trabalhinho, dá para eliminar isso também. Como poderia transformar isso então? F composta, vamos fazer o primeiro passinho igual a FA, e agora está na forma, e aqui tem o para todo A, certo? Agora o que eu vou fazer? Posso cortar esses pontinhos agora, porque está agrupado todo funçãozinha, corto esses azinhos, corto essa aí para todo que supostamente era aqui também, e agora eu tenho diretamente uma igualdade sem pontinhos. Ok? E qual seria a outra igualdade? A outra lei de identidade, então? E do both, ok. Tá. Faz sentido isso? Faz. Tem Carlos? Sim? Não, acabou. Tá, ok. O último palpite, certo? Qual é? Uncurry de out left. Boa, ok. Seria o uncurry. Eu ia chamar de outro nome aqui. Seria o... Não o uncurry. O carry. Essa é a versão currificada, não é? Então, é o currificamento de quem? Da second. Não, da first. Ou da out left. Essa parte você acertou aqui, out left, certo? A ideia é essa. Qual era o tipo da first, da out left? Se ela pegar um B cross A, ela retorna o quê? O B. E qual B? O mesmo que ela recebeu. Então, qual seria o tipo do currificamento dela? Seria transformar esse produto para a setinha, as parênteses vão ser para cá, ou como ia ser? Em vez de falar, pega um parzinho BA e retorna um B, pega um Bzinho, calma, pega um Azinho, ok, e agora retorna um B, certo? Mas qual B ia retornar? Aquele que ela recebeu, que é exatamente isso que a gente definiu aqui. Muito bem. Espero que ficou claro o que aconteceu aqui. Como é? Não apagar, falou? Certo, ok. Não, mas peraí, aqui está errado. Apaguei demais. O const seria o currificamento da first ou da out left. Qualquer uma das duas vocês preferem. Porque é o mesmo, dois nomes da mesma função, certo? Bem, faltou descrever essas leis como diagramas comutativos, mas olhem, a gente fez um trabalho grande aqui. Agora tenho dois lados, tenho descrito essa propriedade que eu queria como equação, onde tem composições aqui, e tem pelo menos uma bolinha, isso significa que esse caminho corresponde, essa parte aqui corresponde a um caminho de tamanho que é? Quantos passos tem aqui? 2, aqui tem um só. Se eu tivesse chegado numa coisa tipo F igual a G, não ajuda muito não. Mas agora que eu cheguei nessas duas coisas, eu posso descrever essas como um caminho? Eu tenho F aqui, que é de onde para onde? Ninguém está acordado? De A para B, e se eu quero descrever essa aqui, essa seria a F de quem? Da identidade. Então eu preciso desenhar a identidade aqui. Onde vou desenhar a identidade? De A para A, sim, mas eu vou desenhar assim.
certo? Porque é muito mais legal desenhar assim do que botar na linha e precisar fazer uma coisa estranha. Essa então seria a identidade. E agora o que mais falta botar aqui? Uma F que seria... Não, é uma F é AF, né? Uma seta com o nome, sim. Que sai dessa... Porque esse caminho que tem aqui corresponde nesse lado. Ok? Agora quero incluir esse lado, então forma que eles vão fechar um certo diagraminha. Pronto, eu acabei de fazer isso. Então, se eu falar agora que esse diagrama comuta, o que eu falei é essa lei. Então, tem uma maneira de descrever as leis apenas desenhando e afirmando comutatividades dos diagramas que eu desenhei. Faz sentido para todos? Sim, Kival. Nesse caso, a gente pode falar que... Nesse caso? Não, nisso aí também. Aqui? Não. Aqui? Aqui? Que esse diagrama comuta. Sim, o diagrama comuta é quando a gente bota esses tracinhos aqui, certo? Uhum. Mas, a partir disso, a gente pode falar, denotar por alguma forma diferente que a identidade, ela funciona, tipo, a identidade respeita as funções, uma coisa assim? Respeita as funções? Não. Normalmente respeita operações, respeita propriedades. O que significa respeita as funções? O que você pode falar realmente de uma maneira algébrica, que acho que é isso que você está procurando, é que a identidade é... O que é? É a identidade. Mas para qual operação? Da composição. Sim, exatamente, da bolinha. Só que cuidado, porque até em álgebra normalmente a gente tem operações, certo? Que significa que são do mesmo... Uma operação binária, por exemplo, de A cross A para A. Se eu falar que a identidade, ela precisa ser a identidade esquerda, a identidade direita e tudo mais. Cuidado aqui, porque não faz sentido falar que a bolinha tem uma identidade exatamente nesse sentido. É bem parecido, mas não exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque essa seria... Qual? A identidade A aqui, que está falando? B, C. Lembre que cada bolinha, na verdade, envolve 3 conjuntinhos aqui. Então, assim que você tem 3 conjuntos ABC, você determinou uma operação meio estranha. Qual era o tipo dela? Vamos lembrar? Cuidado. O tipo da bolinha. Pega o quê? Pega funções de B para C e de A para B e retorna. Sim, é para enfatizar isso. Eu vou botar até as parênteses azuis aqui. No caso, o tipo do ponto de vírgula seria só invertido a ordem da turminha ali. Sim, é chamada composição quando a gente escreve na ordem diagramativa. Existe isso? Diagramativa? Sim, porque alinha melhor com os diagramas, mas o mais comum é usar realmente a bolinha. Então, não faria sentido tecnicamente, não exatamente o que a gente ia falar em identidade, porque se era para ser identidade, deveria ter, o que deveria ser aqui? Ela deveria ser pelo outro lado também, só que nem tem como ser porque ia ter um type error. Então, eu tenho a identidade, todas essas identidades são identidades nesse sentido, mas cuidado porque se eu apagar a letra aqui dá certo. Mas se eu apagar a letra aqui não estou falando de uma função, estou falando de uma coisa polimórfica. Okay? Espero que isso faz sentido. Então, se você tem id composto com f, você sabe que isso é igual a f, você sabe que também que isso é igual a f composto com identidade, é exatamente o que você queria ver se era para chamar de identidade, só que, em geral, exceto se a f é um endomapa, ou seja, no caso geral onde a f vai ser de A para B, aqui ia ser outra coisa que essa. Qual ia ser essa? B. E agora seria o que aqui? A. Ok? Espero que faz sentido esse papo. Então, sim, a observação aqui, o que poderíamos falar de uma maneira assim mais algébrica sobre isso, é que a identidade, as id, são identidades das certas composições, no lugar certo. Ok? Alguma outra dúvida ou briga? Não? Ok. Precisamos botar na mesa hoje, talvez acho que vai ser o último assunto. Vamos ver. Aquela velha questão que Isaac analisou hoje no Zulip. A gente está procurando qual seria a soma, o equivalente da soma sobre conjuntos. E quero voltar agora para lembrar o que temos sobre produtos. Se eu tenho um produtinho cartesiano ABE,
na verdade, antes de falar do produto, se eu tenho duas funções assim, espero que lembramos o que eu garanto também. Garanto uma função de onde para onde? Alguém? Ok. E essa função, a gente falou que na verdade é legal. E o critério para ser legal essa função que a gente chamou de f cross g era que ela faz esse diagraminha aqui comutar. E agora a gente entendeu melhor o que significa comutar. Então essa coisinha realmente faz essa coisa comutar. E ainda mais é verdade, ela é a única função que faz isso comutar. Não é apenas que a gente decidiu uma certa definição, definimos que essa coisa, sei lá, no Azinho, Bzinho, a gente definiu assim, certo? Era igual a? Não apenas que a gente pensou, que tal definir essa coisa, parece interessante. E depois a gente observou que essa coisa comuta. Ainda mais é verdade, essa coisa vai ser a única que vai fazer isso comutar. E a gente estava procurando uma coisa parecida sobre a união. E a gente descobriu que, na verdade, a união não vai dar certo. Porque no overlap que elas têm, eu vou precisar favorecer uma das duas numa abordagem ou falar que se elas não concordam, não vou responder nada. E nada disso aconteceu aqui. Aqui foi tudo bonitinho. Então, e a união também está quebrando aquela regra. A gente tinha essa coisa, não exatamente a melhor, a coisa que mais me importa na vida, mas já era uma coisa meio diferente. Aqui não tinha, em geral, na verdade, a única coisa que tinha era menor ou igual do A mais B. Então, seria errado pensar que o equivalente disso seria a união. E a ideia seria então, definir uma operação, como aqui temos essa, que comporta numa maneira assim, equivalente. E seria equivalente da adição. E antes de falar sobre essa, a gente viu mais um desenho aqui que era, na verdade, mais critical ainda. Que se eu tenho duas funções de um certo, sei lá, domínio para um A e um B, eu tenho duas funções f e g do mesmo domínio para um A e para um B, eu consigo definir o que é uma função de onde para onde? Do D para A cross B. E aqui, novamente, parece que eu dei uma definição, assim, na verdade, eu deixei vocês definir isso. A notação que usamos para isso seria essa coisa, isso é chamado o pairing das FG. Talvez o pareamento, eu estou inventando muito português aqui, pareamento. Essa palavra existe, eu acho que ela significa formar par. Formar par, pareamento, certo? Eu acho que é. Então eu não inventei, pena. Ok, essa coisa aqui então seria, qual seria a definição dessa função? Preciso falar como ela comporta no aleatório bichinho dela. Então ela recebendo um x, vai mandar para onde, obviamente? Sim, eu peguei um x aqui, eu quero produzir um membro do A cross B. Então, no final das contas, preciso produzir o primeiro componente dele e o segundo componente dele. Eu já tenho uma maneira que produz Ezinhos, só chamar a F. Eu tenho uma maneira que produz Bzinhos, só chamar a G. E a ideia é que essa coisa aqui também vai acabar comutando. Onde aqui eu não escrevi isso out left, isso out right, o out left e o out right. E a ideia seria que essa coisa, essa definição vai acabar sendo legal se isso comuta. Eu fiz algum erro? Como é? Obrigado. Seria out left, seria out right. Entendemos, espero, as duas, ok? Se a gente realmente conseguir argumentar que tanto essa coisa aqui é única, que eu vou desenhar assim, quanto essa aqui é única, isso nos permite ainda mais nos dar uma maneira de definir funções sem falar de pontos. Eu poderia fazer o quê? Falar, ok, seja essa setinha a única função que faz essa coisa comutar. Mas eu preciso primeiramente demonstrar que realmente com essas condições que eu tenho, existe exatamente uma função que faz essas coisas comutar. E eu poderia usar uma, vou deixar vocês tentar definir uma em termos da outra e outra em termos da uma, ok? Se faz sentido. E voltando agora na procura sobre as uniões. Podemos pensar
Que o problema então aconteceu que ninguém garanta que as uniões não vão ter um ponto de overlap. Se eu chamar essa coisa de A e essa coisa de B, eu quero descrever um processo e espero que alguém aqui vai falar para mim qual é o problema com isso. O processo é o seguinte. Vou pegar esse A e B e a ideia é que quero separar esses dois. Então, vou pensar mentalmente que aqui era essa coisa aqui, 1, 2, 3, sei lá, 4, 5, 6, 7. E agora quero pintar a versão de A azul, que vai ser esse. E aqui vou ter 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero pintar a versão do B vermelha. E aqui eu vou ter 4, 5, 6, 7. E agora que pintei o A, eu tenho a versão azul do A. Eu pintei o B, tenho a versão vermelha do B. Eu posso pegar a união deles. E agora garanto que nessa união tem quantos membros? Tem 9. Não, porque esse é o 4 azul e esse é o 4 vermelho. Mas quando eu tenho 7? Então são 7? Não. Aqui não tem 5? Não. Tem que ser 9. Aqui tem 5. E aqui tem 4. 5 mais 4 é 9, não é 7. Mas se o cara tocou era a união tem 7. Não. A união tem todos esses membros aqui. Olha, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual o próximo? 8. Não isso daí que você está fazendo. Um segundo, você tem razão. Mas tua razão vai acabar agora. Um segundo. 1, 2, 3. Um segundo. 1, 2. Não estou falando os nomes deles, estou contando quantos membros eu escrevi. Eu vou contar em grego. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, 6, 7, 8, 9. É muito confuso escrever um número e falar um número e escrever outro. Quantas coisas escrevi aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim, exatamente. E essa é a união deles. Essa coisa aqui é a união de quais dois conjuntos? Do A azul e do B vermelho. A união deles é isso, ok? Não é a união do A preto e do B preto, certo? O processo, então, preciso, talvez, seria mais convincente, se eu achar uma maneira mais formal ou mais rígida de falar o que significa pintar azul ou pintar vermelho. E uma maneira seria falar, ok, a partir do A, considere o A linha, certo? Que essa linha vai ser quem? O A cross será 0. O A cross com zerozinho aqui é qual conjunto, no meu caso? Agora, isso é para as pessoas daltônicas ou telas monocromáticas. Isso vai ser quem? Vai ser cansativo. 1, 0, o 2, 0, papapap, ou 5, 0. E eu vou pintar as outras coisas de vermelho. O que significa vermelho? Eu vou escolher outro objeto aqui, não 0. Então aqui seria tap, tap. Vou chamar isso de 1. E qual conjuntinho seria esse? 4, 1. 5, 1. Tap, tap, tap. 7, 1. Sim, aqui faltou só 1, mas é mais simétrico assim. Sim, fale. É como se não estivesse adicionando uma tagzinha para cada um. Muito bem, muito bom o nome. Aqui eu estou tagando praticamente, aqui, certo? Aqui. Esses são eu estou tratando isso como se fosse um tag. Que eu taguei todos esses membros com 0 como segundo componente. Todos esses com 1 e tudo mais. Uma observação. Com essa coisa, eu estou definindo isso, certo? E agora eu vou falar o que é essa operação que eu quero definir aqui. Que o nome dela, o símbolo que eu vou usar para ela agora vai ser esse. E o nome vai ser... assim, o nome dela normal é união disjunta. É ruim esse nome, eu não gosto desse nome. Agora quero tentar explicar qual seria um nome bom. É um nome bom, que vocês vão me corrigir se eu falei besteira aqui. Seria união disjuntante, talvez? Não quero falar disjuntiva porque me lembra de junção. Disjuntante no sentido de ela cria as disjunções. Qual o problema de união disjunta como nome de operação? A gente fala que se por acaso A aconteceu e é disjunto com B, a gente fala a união deles é disjunta. Então, se eu falar que essa coisa é união disjunta, parece que
estou subestimando o trabalho que ela está fazendo, parece que deu sorte. Só que, na verdade, essa operação, ela vai disjuntificar, não sei como seria melhor, os dois argumentos dela, não importa se eles são disjuntos ou não. Se por acaso eu dar para ela o 1, 2, 3 aqui, e o, sei lá, 5, 6, 7 por aqui, e eu tentar aplicar essa união com essa definição que dei aqui de pintamento, qual conjunto ela vai retornar? Eles são disjuntos, mas ela não vai retornar a união delas, não vai falar, peraí, eles já são disjuntos, não preciso fazer nada, vou unir. Não, de jeito nenhum, ela vai fazer essa coisa, vai pintar esses caras de azul, vai taguear, se vocês preferem esses caras com um zerozinho aqui, vai taguear esses caras com umzinho lá, e depois vai unir. Então, mesmo se esses caras são disjuntos, a união e essa operação não vão concordar. E esse é mais um motivo que eu não gosto da palavra união disjunta. Porque o nome oficial é isso. Se você quer comunicar com alguém, pode falar isso. A gente vai ver um nome bem melhor, que vai ser soma praticamente, isso que estamos tentando descrever aqui. Mas o disjuntante aqui acho que descreve melhor o que está acontecendo com essa operação. Em vez de disjuntante, talvez seja melhor disjuntora. Disjuntora, gostei. Ok, não, sem nenhum problema. Disjuntora é bom. Ok? Faz sentido? Ok. Obrigado. Agora, qual o problema com tudo que estou fazendo? Aqui eu queria falar o que é, que eu, no final das contas eu não escrevi isso, mas o A, blá, blá, gostaria de falar que é quem? O A, praticamente o A linha, B linha, mas vamos repetir essa coisa que tem lá. Seria o A cross 0, união, o B cross 1. Ok? Quero brigas agora e entender qual é o problema se eu tentar definir isso. E já vou avisar que na maioria dos lugares que vocês vão ver uma definição, vocês vão ver essa exatamente copy-paste. Eu espero que tenham passado para vocês uns certos toques legais matemáticos para brigar com essa ideia. Gustavo, qual é o problema? Qual que pega mais forte? Não é óbvio? Ok. Ok. Seria isso aqui. Ok? Qual o problema disso? Tem uma mão, tem duas. Oh, Danilo, você estava aqui todo o tempo todo. Ué? Sim, ok. Mas afinador, tipo, de onde é que vem esse singleton 0 e o singleton 1 já sendo da própria definição? De onde vem o 0 e 1? Peraí, o 0 é o número 0? Teu favorito 0, pode ser natural, inteiro, não sei, mas entendemos que temos um certo objeto aqui, certo? E aqui é o número 1. E a única coisa que eu preciso aqui realmente é que é essa coisa, esses dois objetos são diferentes. Você pode pegar aqui outra coisa, pode pegar um carinha feliz e aqui um carinha triste. Basta que é o carinha, não o mesmo carinha. Então tipo, isso já vem na definição da própria função. Porque tipo, eu estava pensando, eu passo o conjunto A, passo o conjunto B, mas eu não passo os carinha feliz e o carinha triste. Ele já vem, tipo, embutido. Eu não entendi a briga aqui. Peraí, eu estou definindo uma operação, certo? Qual seria o tipo dela, no caso? Vamos pensar no tipo dela. Eu acho que está no tipo dela atual. Vamos ficar bagunçados inicialmente. Qual seria o tipo dela? Set. E mais um set. E retorna? Ela retornou o quê? O 42 aqui? Não. Que tipo de coisa é essa? Uma dupla. Não, é conjunto de duplas. É verdade. E essa? Conjunto também. Eu estou unindo. Então, que tipo de coisa está retornando? É um conjunto. Calma aí, falei que vamos ficar um pouco bagunçados aqui. Conjunto, é um conjunto. Ok? Se eu quero ver... Não, na verdade, não vou querer ver isso mais. Não, tá. Se eu considerar que esses dois são do mesmo tipo de coisas, qual seria o tipo da coisa que ela está retornando? Isso vai ser uma ajuda para a minha pergunta. Ela pega set de alfazinhos e... por que de alfazinhos também? E por que eles devem ser do mesmo tipo? Vai acabar sendo... Vamos começar assim, e depois ver se a gente consegue fazer algo melhor. Set de alfa, então, ok? Nesse caso, eu ia retornar o que é?
sei lá, cross-int, nat. Faz sentido? Que é esse o tipo dela? Para todos? Ok. Então entendemos como ela mais ou menos até é tipada, como foi definida e tudo mais. Por que eu tenho problema com essa? Oi? Nessa tipagem aí eu não concordo. Aí, ó, essa que eu paguei? Ok. Porque, tipo, nesse caso, uma alfa não seria uma tupla? Não seria Estou falando do alfazinho? o alfazinho que estava lá, o 7 alfazinho? Não, porque aqui não são tuplas, certo? Aqui são... Não, sim, concordo. Ok? Aqui, então, seria... Quais são os membros disso? Seriam esse tipo de coisa e esse tipo de coisa. Na verdade, aqui eu já troquei para 0 e 1, certo? 0. Por isso usei os naturais lá. Agora, se eu ver qual o tipo dessa, se eu supus que os A e o B são conjuntos tipo alfa, aqui tenho que tipo de coisas? Tenho alfazinhos juntos com o 0. Que tipo de coisa? O 0 ou nat? E aqui tenho o que? Tenho alfazinhos cross nat. Então, posso unir esses. Se eu estou tomando esses cuidados, eu posso falar que no final das contas vou ter um conjunto que vai ser desse tipo de coisas. Não é assim? Aqui anteriormente estava no quadro 7 de alfa, cross 7 de alfa para 7 de alfa, cross nat. E não é a mesma coisa que você vê aqui? Para mim, anteriormente, só o A e só o B é a mesma coisa. Estou falando, tipo, a função recebe Espera aí. 7 de alfa, cross 7 de alfa. Sim, pegamos um conjuntinho de alfas e a gente vai ver, na verdade, que tudo isso tem maneira muito melhor para fazer, mas pegar um conjuntinho de alfas, se retorna uma... o que ela vai retornar pertence a onde? Ok. Estou confuso aqui um segundo. Seria o que isso retorna um conjunto onde se os primeiros membros são do alfa, o segundo não. Por que está errado? Ali, tipo, esses primeiros 7 de alfa que aparece, não é o A cross símbolo de 0? Esse aqui? Exato. Não, esse é o A. Ela recebeu um A. Não, ela está falando da parte esquerda toda, do 7, cross 7. Essa aqui. Estou falando disso aqui. Certo? Esse é o meu A. E esse aqui era o B. E o que eu vou retornar aqui é o A top B. E os membros dele, um membro dele, para dar um exemplo, seria, sei lá, o 8,0. Que significa o quê? Isso, que eu sou um 8, mas eu venho do A. Cheguei aqui a partir do A. E se eu ver depois um 8,1, significa o quê? Que eu sou um 8, certo? E eu vim aqui a partir do B. Mas, sim, concordo. Agora eu já senti. Aham. Mas agora tem uma outra pergunta. Nesse Sim. caso, a gente não consegue diferenciar quem vem do A e quem vem do B. Sabe que são diferentes, né? Na verdade, todo o objetivo aqui é que com essa operação eu consigo saber de onde vem cada bichinho. Como eu vou saber isso? Eu vou olhar no segundo, no outtry dele. Vou falar, ok, se o tag foi 0, eu sei que chegou do A. E se o tag for 1, eu sei que chegou a partir do B. Uma coisa que eu não tinha, se eu tivesse usado a união normal, certo? E eles têm uma interseção aqui, se eu ver aqui o 4 e o 5, eu olhar na união total, vou falar, aqui tem 4. De onde vem ele? Não sei. Talvez ele venha do A, não importa, porque a união uniu todos. Sim, mas, tipo, nesse caso, como eu sei que o 1, por exemplo, é o B e não é o A? Ou que o 0 é o A? Por causa da definição. O A não é quem? Tipo, porque como eu sei que o 0... Não pertence ao A? Não, tipo... Meu Deus, Como usar a tag do lado. Isso. Exato. Está aqui. Eu defini aqui, certo? A pessoa tem que estar filmando. Tá? Não, eu estou falando, estou definindo o que ela faz aqui, certo? Minha briga ainda continua, eu estou brigando pelo fato de que vocês não brigaram com a coisa importante, que aqui eu estou trabalhando de uma maneira ruim. E acho que não tem, sim, estamos sem tempo para analisar por que é essa maneira ruim. Mas, como eu falei, a maioria das vezes que vocês vão ver essa definição no livro vai ser desse jeito. A pergunta seria, qual o problema de definir as coisas assim? É sobre? Eu justamente queria ver se a gente podia tentar fazer, antes de definir logo a pequenininha, tentar fazer a união disjuntora zona, usando famílias indexáveis, por exemplo.
Não faz sentido, um segundo, peraí, não faz sentido nenhum a gente tentar generalizar algo que a gente nem chegou no caso binário primeiro. Por que não faz? Porque a gente está tentando entender o caso binário e você quer entender, antes de entender o binário, o caso geral. Porque o geral, ele, se a gente estiver trabalhando com famílias indexadas, essa briga que estava tendo de ter tirado esse 0 e esse 1 aleatoriamente de algum lugar arbitrário, a gente teria o conjunto indexado para tirar os elementos dele. Aí, por exemplo, os elementos que o alt-r fosse do 1, a gente saberia que, por exemplo, saiu do A1. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas... Mas é só discussão sobre a definição que o professor deu agora. Mas eu acho que se a ideia é trabalhar de um jeito um pouquinho melhor, eu acho que esse jeito é um pouquinho melhor. Se eu entendi, eu acho que eu entendi o que tu falou, mas não tenho certeza absoluta. Não temos tempo para analisar isso muito, mas mesmo se fosse assim, a minha briga ia continuar valendo. Então dá para entender o que você está falando, que acho que você está falando o 0 e 1 chegaram do nada aqui. Eu acho que aí você ficou meio confuso. Ok. Queria uma palavra melhor sobre o problema aqui. Eles não dizem nada sobre o A e sobre o B, necessariamente. Sim? Acho que a gente consegue resolver o problema simplesmente dando uma união com o mais junto com a tupla, seja lá qual for, porque a gente vai unir aquele número da tupla e cada alvo da dupla vai ser uma técnica. Um segundo. Você falou, a gente consegue resolver. Qual o objetivo? Qual o problema para resolver? O problema, a questão de Juliano, por exemplo, eu acho que o problema é porque a função não está dizendo exatamente qual. Está dizendo. Porque ela vai decidir qual que vai ser. Sim, mas aí ela podia colocar o 1 para o A e o 0 para o B. Está falando de botar isso? Isso. Ok, essa outra. Eu não defini assim, eu defini assim, certo? Então a função está dizendo. Não existe nenhuma ambiguidade aqui. Qual o problema? Tem que usar diferente de 1, tem que estar no mundo em que usar diferente de 1. Né? Ok, mas vamos supor que eu tenho esses dois caras. Na verdade, preciso apenas de dois objetos distintos. Escolher um, botar aqui, escolher um, botar aqui. Alguém poderia escolher o próprio A aqui, mas isso funcionaria apenas se eu sei que o A não pertence ao próprio A e a gente não discutiu isso bem ainda. Então, não quero fazer isso, quero botar de volta ao 0 e 1 e eu tenho os inteiros nas minhas mãos, tenho os naturais. Tenho 0, tenho 1. Qual o problema de definir assim? Quero duas palavras só. Consegue com duas palavras ou não? Não, duas palavras não. Tá, uma frase só, consegue? Curta. Eu acho que a gente ganha muita coisa. Não sei se esse é o problema. Um segundo, eu vou falar o problema, acabou o tempo, certo? Essa deveria ser uma especificação da coisa que eu quero definir. Desculpa, uma implementação. Eu gostaria de dar uma especificação de o que essa coisa que quero definir precisa atingir. Então, forma que essa seria uma resolução do problema de implemente essa operação. E alguém fala, aqui é uma implementação, você pode crossar aqui, produzir o A com o singleton 0, ou blá blá, essa é uma implementação. Depois, Matias ia falar, não, na verdade, eu gosto do 4 aqui, do 8 aqui, e ele ia ter uma outra implementação. Seria errado a gente definir isso para falar, a união de junta é essa, porque a gente está esquecendo dessa fronteira que precisamos ter entre especificações e implementações. Então, ainda está valendo agora a pergunta para vocês pensar, qual seria a especificação primeiro, o que eu quero atingir mesmo aqui, o que ele precisa satisfazer. Então, forma que essa seria nada mais do que apenas uma implementação correta da minha especificação. Quais são as coisas que estou exigindo? E tecnicamente a mesma coisa é verdade sobre o produto também. A gente não discutiu isso muito. Paramos aqui, um super rápido clicker, que é uma questão que todo mundo precisa acertar, porque já, de novo, sim. Uma prova segunda-feira. Não, uma prova segunda-feira. Tem duas coisinhas aqui. E a pergunta, todo mundo precisa acertar essas. Quais das duas são garantidas? Essa é f de A união B igual. Essas são as funções de imagem. E a outra é...
essa. Podemos perguntar então se a F imagem respeita a união e se ela respeita a interseção. E as respostas são apenas a 1, apenas a 2, ambas e nenhuma. Bora voltar rápido. Garantido, garantido. Quais dessas são garantidas? Bora votar? Sim. Ian, João, Antônio, Caio, Gustavo, Danilo, Isaac, Guilherme, Anderson, Carlos, Davi, dedos, Tomás, dedos. Tomás, deu certo. Mateus, Frank. Todo mundo votou? Juliana, acabou o tempo, isso era homework. Dedos? Manuel. Ok. A resposta certa é essa. Eu não posso garantir o 2. E espero que vocês vão descobrir. Na verdade, aqui tinha 9. Ok. 5 e 2. Ok. 5, 0. Então, todo mundo, pelo menos, entendeu que não garanta as duas. Cuidado, a pré-imagem comporta melhor. Ela respeita essas coisas de boas, sem extra condições. E espero que vocês já descobriram, vi uma discussão pequena no Zulip, que se eu exigir mais coisas sobre a F, eu consigo certas igualdades. Sem as igualdades, eu tenho apenas uma das partes. Terminamos aqui. Em minha defesa, marquei a última porque eu pensei que a gente tem que demonstrar. Tem o quê? Depois veremos. Até mais. Eu não entendi o que tu falou, mas precisamos encerrar aqui.